Você já conheceu alguém que trabalha mais do que todo mundo? Chega antes, sai depois, nunca recusa um turno extra, vive cansado e mesmo assim continua pobre? Talvez esse alguém seja um vizinho, um parente, um amigo. Ou talvez seja você. Existe uma mentira confortável que foi repetida tantas vezes que virou verdade absoluta. Quem trabalha duro sempre vence. Mas e se eu te dissesse que existem pessoas que trabalham duro a vida inteira e nunca saem do lugar? E se a história de um homem comum revelasse a lição sobre dinheiro que ninguém ensina e que mantém milhões presos em uma vida de esforço sem recompensa? Fique comigo até o final, porque essa história não fala apenas sobre dinheiro. Ela fala sobre escolhas silenciosas que moldam destinos. O nome dele era Roberto. 39 anos, casado, 2 filhos pequenos. Morava na periferia de uma grande cidade, em uma casa simples, construída aos poucos, sempre inacabada. Reboco por fazer, fios aparentes, um portão que rangia toda vez que abria. Roberto acordava todos os dias às 4:30 da manhã, não porque gostava, mas porque precisava. Às 5, já estava de pé, café ralo na caneca, pão amanhecido, o rádio ligado baixinho para não acordar as crianças. Saía antes do sol nascer e voltava quando o céu já estava escuro de novo. Se alguém olhasse de fora, diria: esse homem é um guerreiro. E ele era. Mas guerreiros também sangram, e sangram em silêncio. Roberto trabalhava na construção civil. Pedreiro, forte, experiente, respeitado no canteiro. Nunca faltava. Nunca reclamava. Quando o patrão precisava de alguém para ficar até mais tarde, o nome dele era o primeiro a ser chamado. Quando alguém faltava, Roberto cobria. Quando o serviço apertava, ele acelerava. Suas mãos eram grossas, cheias de calos. Suas costas doíam constantemente. Mas ele seguia. Porque aprendeu desde cedo que homem de verdade não desiste, não reclama e não para. Seu pai havia sido assim, seu avô também. Trabalho duro era honra. No fim do mês, o salário caía. E sumia. Aluguel, luz, água, mercado, gás, escola das crianças, um remédio aqui, outro ali. Quando sobrava alguma coisa, o que era raro, surgia um imprevisto. A geladeira quebrava, o telhado vazava, o sapato do filho rasgava. Roberto vivia com a sensação de estar sempre correndo atrás, sempre apagando incêndios, nunca construindo nada de verdade. Ele olhava para colegas mais novos, às vezes até menos esforçados, que pareciam viver melhor. Carros melhores, casas melhores, menos preocupação no rosto. E ele não entendia. Eu faço tudo certo, pensava. Por que não sai do lugar? À noite, depois do banho rápido e do jantar simples, Roberto sentava no sofá, exausto. Ligava a televisão mais para fazer barulho do que para assistir. Pegava o celular e rolava a tela sem pensar. Vídeos, notícias, fotos de pessoas viajando, comendo bem, sorrindo. Ele sentia algo estranho no peito. Não era inveja, era confusão. Uma pergunta que nunca se calava. O que eu estou fazendo de errado? Mas logo vinha outra voz, mais conhecida. Nada. A vida é assim mesmo. Quem nasce pobre, morre pobre. E com esse pensamento, ele ia dormir. O ponto de virada não veio com um grande desastre. Veio com uma conversa simples, quase banal. Em uma tarde de sexta-feira, o canteiro estava mais vazio. Chovia. O serviço havia sido reduzido. Roberto estava sentado sob uma cobertura improvisada, comendo sua marmita fria. Ao lado dele estava Paulo, um homem mais velho, talvez uns 50 e poucos anos. Paulo não era o mais forte, nem o mais rápido. Não fazia horas extras. Não se matava de trabalhar. Mas havia algo diferente nele. Tranquilidade. Um relógio simples, mas bonito. Roupas limpas, um celular melhor. Nada extravagante. Apenas estabilidade. Roberto comentou meio em tom de brincadeira. Rapaz, você trabalha menos que eu e parece viver melhor. Paulo sorriu. Não riu.
Não debochou. Apenas sorriu. Porque eu não trabalho só com o corpo, respondeu. Roberto franziu a testa. Como assim? Paulo deu de ombros. Trabalhar duro não é o problema. O problema é trabalhar duro sem entender o jogo. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Roberto o resto do dia. O jogo. Que jogo? À noite, ele não conseguiu dormir direito. Aquela frase o incomodava. No dia seguinte, encontrou Paulo de novo e puxou o assunto. O que você quis dizer ontem? Paulo respirou fundo. Olha, não é algo que te ensinam. Nem na escola, nem em casa. Mas a maioria das pessoas pobres trabalha muito. O que falta não é esforço. É direção. Paulo contou sua história. Também veio de baixo. Também foi pedreiro. Também se matou de trabalhar por anos. Até perceber que quanto mais horas trocava por dinheiro, mais preso ficava. Existe um limite físico para o quanto você pode trabalhar, disse. Mas não existe limite para o quanto você pode aprender. Paulo começou, anos antes, a observar para onde o dinheiro dele ia. Anotar gastos, entender preços, entender dívidas, entender juros. Começou a estudar coisas simples. Orçamento, reserva, pequenos investimentos, oportunidades dentro do próprio trabalho. Não ficou rico, mas deixou de ser refém. Roberto ouviu tudo em silêncio. Parte dele queria acreditar, outra parte se defendia. Mas eu não tenho tempo, pensou. Eu chego morto em casa. Paulo pareceu ler seus pensamentos. Eu também chegava, disse. Mas sabe o que percebi? Cansaço passa. Anos perdidos não voltam. Naquela noite, Roberto chegou em casa diferente. Sentou à mesa depois que as crianças dormiram. Pegou papel e caneta. Pela primeira vez em anos, anotou tudo o que ganhava e tudo o que gastava. O resultado foi um choque. Pequenas despesas repetidas estavam sugando seu salário. Parcelamentos antigos ainda ativos. Juros que ele nunca havia questionado. Ele percebeu algo doloroso. Não era apenas pouco dinheiro entrando. Era dinheiro saindo sem controle. Trabalho duro entrava pela porta da frente e escorria pelo ralo dos hábitos invisíveis. Nos dias seguintes, Roberto começou a observar. Não o patrão. Não o governo. A si mesmo. Percebeu que sempre que recebia um pouco mais, gastava um pouco mais. Que nunca pensava no futuro porque estava sempre resolvendo o presente. Que dizia, um dia eu vejo isso, para tudo que envolvia planejamento. Ele não era irresponsável. Era apenas ignorante financeiramente. E ninguém nunca o avisou que ignorância custa caro. A mudança não foi rápida, nem fácil. Roberto continuou acordando cedo. Continuou trabalhando duro. Mas algo mudou dentro da cabeça dele. Em vez de usar cada folga para descansar da vida, começou a usar parte do tempo para entender dinheiro. Vídeos simples, textos básicos, conversas com pessoas que sabiam mais. Ele aprendeu que trabalhar mais horas não resolve quando o problema é estrutural. Que esforço sem estratégia é apenas desgaste. O primeiro hábito que mudou foi pequeno. Ele passou a se pagar primeiro. Separava um valor, mínimo que fosse, assim que recebia. Não para gastar, para guardar. Depois, renegociou dívidas, cortou gastos invisíveis. Começou a pensar antes de comprar. Não deixou de viver. Deixou de desperdiçar. Aos poucos, algo curioso aconteceu. O dinheiro parou de desaparecer. Ainda não sobrava muito, mas pela primeira vez não faltava antes do fim do mês. Meses depois, Roberto percebeu outra coisa. No trabalho, ele sabia fazer mais do que apenas assentar tijolos. Sabia organizar, sabia calcular material, sabia orientar ajudantes, coisas que sempre fez de graça, porque achava que era parte do trabalho. Um dia, criou coragem e ofereceu esse serviço como algo separado. Pequenas obras, consultorias simples, nada grande, mas foi ali que ele entendeu a lição mais dura. Ninguém paga mais por esforço. As pessoas pagam por valor. Roberto não ficou rico, mas deixou de ser pobre. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Pobreza não é apenas falta de dinheiro.
É falta de margem, falta de escolha, falta de tempo para pensar. Quando ele criou margem, criou opções. Quando criou opções, criou dignidade. A lição que ninguém ensina sobre dinheiro é simples e cruel. Trabalhar mais não te tira da pobreza se você não muda a forma como pensa, decide e usa o que ganha. O sistema não recompensa quem se cansa mais. Recompensa quem entende as regras. E a maioria nunca aprende porque está ocupada demais sobrevivendo. Talvez você esteja ouvindo essa história e pensando, mas a minha realidade é diferente. Talvez seja. Ou talvez seja apenas mais uma versão da mesma armadilha. Se você trabalha duro, chega exausto em casa, sente que o dinheiro nunca é suficiente e não sabe exatamente para onde ele vai. A verdade é desconfortável, mas libertadora. O problema não é falta de esforço, é falta de consciência financeira. Se essa história te fez pensar, escreva nos comentários. Qual hábito financeiro você percebe que mais te prende hoje? Curtir este vídeo não é só um clique, é um sinal para o algoritmo e para você mesmo de que está pronto para aprender algo que nunca te ensinaram. Inscreva-se no canal, porque aqui nós não vendemos ilusão. Nós contamos histórias que doem, mas despertam. E talvez, como Roberto, você descubra que não precisa trabalhar mais para mudar de vida. Precisa trabalhar diferente.